Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Com estas palavras, o jovem rico não se aproximou, ele correu até Jesus, porque era um homem rico, um jovem próspero, inteligente, e estava muito interessado nas coisas espirituais. Que farei para herdar a vida? O relato está em Marcos, está em Lucas e está em Mateus. Leio inicialmente Marcos capítulo 10, verso 17. Percebam a importância desse tema, dessa história que Jesus conta do que aconteceu com ele e o jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou. Ele não se importou com a multidão, ele tinha posição, tinha riqueza, tinha algo a ser preservado, mas se pôs de joelhos diante de Jesus e disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele moço e se apaixona pela pessoa dele, querendo muito salvá-lo, mas percebe que ele estava preso à raiz do dinheiro. Não há condenação bíblica para a riqueza, muito pelo contrário. Os servos de Deus, muitos deles são prósperos. Poucos tomam sua cruz e seguem, poucos tomam a cruz de Cristo e seguem. Cada um tome sua cruz e me siga, disse Jesus. Mas Abraão, nós temos também Moisés, muita gente teve o melhor dessa terra, bênçãos que teve a partir de seguir a Jesus. Isso nós vamos ver já no relato de Marcos, no capítulo 8, verso 35 a 37, a descrição completa aqui do jovem rico. A situação era a seguinte: Jesus estava pronto para seguir e ali estava Pedro pondo um obstáculo: não vá adiante, poupe-se. Ali estava então Jesus, porém voltou-se os olhos para seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mas nas dos homens. Os cachorros estão atrapalhando um pouquinho aqui. Bom, vamos parar? Vamos parar? Vamos parar? Vamos parar? Vamos parar? Ele é ciumento, não tem jeito. Os outros estão perto. Parou, calma, quietinho. É só ciúmes, pessoal, não se incomodem não. Bom, então aqui o jovem rico, do verso 8, capítulo 8, nós estamos lendo aqui o que estava acontecendo antes, quando Jesus repreende Pedro. Por quê? Porque ele falou claramente, então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo, porque Jesus disse que ia morrer por nós, que o seu destino na terra, a sua missão na terra era a morte que estava perto de acontecer. Então Pedro o repreende e ele imediatamente passa a repreender Pedro: para trás de mim, Satanás, a minha missão é essa. E no verso 35, então, é quando aparece o jovem rico. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Agora o jovem rico se põe de joelhos, ele não estava se envergonhando de Jesus. Mas o contexto é um pouco mais triste, nos conduz a uma história que nos traz uma reflexão profunda sobre como nós devemos agir diante do mundo, das tentações do mundo. O jovem rico estava apaixonado pelo dinheiro, pelas riquezas. O seu Deus era o dinheiro. Ele tinha interesse nas coisas de Deus, mas ele não honrou o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Também não honrou o mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura. Não crie um ídolo para que você se prostre diante dele. Êxodo capítulo 20 explica essa situação. O jovem rico tinha o ídolo construído, o dinheiro, a riqueza, o poder, a sua imagem. Ele estava quase vencendo. Jesus percebe seu esforço quando ele se põe de joelhos diante de Jesus e está ali pronto para saber o que é bom para ser perfeito. Agora Jesus usa as mesmas palavras que usou para os seus discípulos quando os convidou para o discipulado. Segue-me, vem e segue-me. Bom, vamos ler diretamente da fonte
Marcos capítulo 10, dos versos 17 e seguinte. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Interessante que Jesus fala do relacionamento do homem para com o homem, mas não falou dos ídolos, dos primeiros 4 mandamentos. Ele recitou dos 10 mandamentos os últimos 5, mas deixou de parte o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, e também o mandamento que diz: não farás para ti imagem de esculturas, não terás ídolos diante de mim. E a história continua. Então ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ele queria ser reconhecido como bom mestre. Eu também sou bom, eu guardo os mandamentos. E ele declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Siga-me é o convite de Jesus para mim e para você. É para você ver e entender. Um programa que é Vê e Entende. Siga, curta e compartilha. Digite aí, hashtag Vê e Entende, compartilha com os amigos. O seu programa Vê e Entende diariamente com você, para você curtir e compartilhar e fazer novos discípulos. Vem e segue-me, disse Jesus. Ali, com essas palavras, as mesmas que ele disse aos 12 discípulos, menos a Judas, ali estava então o convite. Ele o amou e quis que ele se salvasse, se livrasse do peso do dinheiro que estava lhe levando para a idolatria e para o seu Deus, afastando-se de ser realmente bom como ele desejava ser. Ele estava firmado na guarda dos mandamentos, nas obras, mas eram justamente as obras que lhe prendiam as coisas desse mundo. Bom, ao nós estudarmos esses temas da nossa lição, é importante nós refletirmos sobre qual a nossa posição diante do mestre, porque o desfecho da história foi triste. O jovem rico, portanto, Jesus olhou para ele, o amou, vendo. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Siga o conselho, o pedido de Jesus: segue-me, deixa de parte os teus ídolos, deixa de parte outros deuses que você possa pôr diante de mim. E a melhor forma de fazer isso é servindo ao seu semelhante, amando ao próximo. Jesus o amou e o quis salvo, ali a oportunidade da salvação. Mas o jovem rico estava diante de Jesus, o Deus, Rei do Universo, o Salvador, e preferiu suas riquezas. Ao contrário, Moisés, que era herdeiro do reino do Egito, abriu mão das riquezas para ser hostilizado por um povo 40 anos no deserto, formando o povo de Deus. Também ao contrário de Abraão, Abraão também era um jovem rico, estava com seu pai no meio de caminho entre Ur dos Caldeus e a Canaã prometida. Deus tinha mandado seu pai Terá seguir para Canaã, mas ele se acomodou no meio do caminho, acumulou riquezas, muitas riquezas. E Deus chega para Abraão e diz: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que te mostrarei. Abraão prontamente deixa suas riquezas, toma seu sobrinho Ló e alguns de seus pertences e segue para uma terra que ele não sabia qual é. E sabe qual é a terra que ele seguiu? A mesma que nós queremos ir, para o paraíso celestial. Um tesouro nos céus, Jesus disse. Você vai ter um tesouro nos céus. Basta amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Vem e segue. Ora com a gente. Pai amado, nós temos muitas armadilhas de Satanás que nos prendem a esse mundo, que nos distraem. São distrações, são alusões que tornam a nossa mente entorpecida, que nos faz não compreender perfeitamente a tua palavra. São tantas distrações, são tantas emoções, são tantas coisas
que nos preenchem a vida, mas o vazio fica. Nós queremos ser preenchidos pelo bom Mestre, pelo Pai, pelas obras do Pai. Faze-nos segundo o seu Filho, faze-nos segundo Jesus, idênticos a Ti. Conforme fizeste-nos a Tua imagem e semelhança, assim queremos ser, para que nós possamos, amando a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, seguir a Tua vontade e receber as bênçãos, um tesouro nos céus, que nada nos prenda, que possamos ter lucidez para discernir que Jesus está à nossa frente. Abençoa todos que estão assistindo muito, Pai dos céus, para que todos esses possam compartilhar essa mensagem e muitos poderem ser salvos para a Tua graça e pelo Teu amor. É o que peço para todos, em nome de Jesus. Amém. Vem Entende? Curta, compartilhe, siga, hashtag Vem Entende, Deus te abençoe e muito.